Hoje a gente vai se esbaldar de ler versículos. Que hoje a gente está em número Tem menor, pouca gente, são um monte de versículos. 33 versículos. Então, 32 por 5. As 35, 30. 6, 6, 7. Se vocês lerem 7, o último os dois últimos vão ler um a menos, né? Eu acho que dá certo. Você fez 4, 28. Sobra 5. Se eu ler 5, e a cada um de nós lemos 7. Por último. Amém? Então cada um lê 7 versículos. Hoje vai ser o recorde, hein? Então, aproveitar que tem pouca gente. Pode começar? Pode começar. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impurícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem conversão torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem a herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Por quê? Porque ninguém jamais odiou o seu corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como membros, como também Cristo faz com sua igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério,
mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Amém. Amém. Texto de Éfeso, né? Capítulo 5. Então, vou apresentar aqui a tela. Paulo, ele está continuando naquele reforçando, né? Continuando naquele processo que ele já vinha orientando aquela igreja. E ele continua nisso, né? Então, continuando na ênfase do texto do capítulo 4, né? Ele não muda muito a ênfase. E agora ele vai começar a dar umas partes práticas, né? O capítulo 5, a gente vai ver também a primeira parte do capítulo 6, ele vai começar a soltar alguns ambientes práticos onde aquilo que ele colocou antes, aquilo precisa ser vivido. E aí ele vai, como 2 tópicos que ele coloca, né, no capítulo, ele vai primeiramente falar sobre o fruto da luz e as obras das trevas, lembrando que Paulo em nenhum momento coloca os frutos do Espírito, né, o fruto do Espírito sempre no singular, porque sempre dá a sensação de uma coisa única, que dentro dela tem o todo, né? E aí eu lembro de até isso me marcou muito, uma revista da Escola Dominical Metodista, há uns 6 anos atrás, mais ou menos, ela trouxe uma alegoria sobre esse texto de Gálatas, né? Onde fala do fruto do Espírito, e ele trouxe que o fruto é praticamente como se fosse uma polcã, ou mexerica, bergamota, eu não sei como que a gente tem cada região chamando de um jeito diferente, né? Mas como se fosse uma polcã, onde cada um dos frutos é um dos gomos, mas todos fazem parte do fruto do Espírito. E aí os frutos vão se desenvolvendo, vão crescendo, né? E o exemplo da polcã é que o desejo de Deus é que sempre nós cresçamos em tudo, né? Nós desenvolvamos o fruto de uma forma completa, mesmo sabendo que às vezes nós vamos precisar, como cristãos, tomar alguns cuidados em algumas áreas desse fruto. Mas o desejo é que sempre que essa fruta se complete, né? Cresça de forma completa. Então, Paulo vai fazer essa diferenciação do fruto da luz, das obras das trevas. E, por último, ele vai falar sobre o lar cristão, né? Ele vai começar falando sobre o lar cristão. E aí ele vai falar sobre a marido e a mulher no final do capítulo 5. E no capítulo 6 ele vai falar sobre a questão dos pais, né? Ele vai entrar nessa linha de trabalhar sobre a filiação, sobre a paternidade, algumas crises dessa relação entre pais e filhos. Amém? Alguém ficou com alguma dúvida de semana passada? Algo que precisa citar? Ou está todo mundo tranquilo? Todo mundo em paz? Então, não havendo manifestações, então vamos seguindo. Desculpa, Aida, desculpa, pastor. Ela me ligou, não está conseguindo entrar? Diz que o celular está dando. O celular está dando um pau lá e não consegue conectar. Ela falou: se o senhor fizer favor, depois se for sair, passar lá para dar uma olhada para ela. Tá, eu passo lá e dou uma olhadinha. Obrigada, pessoal. Dá uma ajeitadinha. O celular é assim mesmo, às vezes acontece. Tranquilo, Silvio. Desculpa eu interromper. Não, tranquilo, fique em paz. E aí Paulo, ele começa esse texto, né, encerrando o capítulo 4 ainda, onde ele vai trabalhar sobre sermos filiação, né, de Deus, onde desenvolvermos como corpo de Cristo. E aí ele encerra aquele capítulo, nesse começo do capítulo 5, dizendo, olha, portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Então, como filhos, nós devemos ser imitadores de Deus. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, Paulo, ele começa dizendo sobre essa necessidade, né, de sermos imitadores de Deus e Pai, porque somos filhos. Então, a relação nossa como filiação, né, de filiação que temos com Deus, ela precisa gerar em nós esse modo de vida parecido, né? Porque nós temos o DNA de Deus, né? Então, isso, a gente usando isso para entendermos, né? A genética de Deus, e aí se a gente usar a biologia, e Paulo vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre sermos filhos. Então, se somos filhos, nós caminhamos igual ao Pai. Ele está trazendo a nossa ideia
sobre a herança genética, né? Todos os filhos, de forma involuntária, já nascem com um pouco da genética do seu pai e com algumas características que seu pai tem. E aí, além disso, a convivência, aí que o Paulo também vai falar sobre isso, a nossa convivência com as pessoas geram características que a outra pessoa tem para nós. Então, se a gente olhar, eu por muitas vezes me peguei fazendo coisas que meu pai fazia, porque eu simplesmente via ele fazendo. Então, quando a gente vê o pai, alguém que é autoridade sobre nós fazendo algo, nós acabamos reproduzindo isso. Então, Paulo está falando isso. Olha, você tem a herança, você tem a genética, você tem essa exemplificação pelo convívio. Então, você precisa andar desse modo, né? Viver desse modo. E aí, uma parte interessante que ele fala, que eu até coloquei aqui o grego dessa palavra, né? Ele diz, olha, por isso precisamos, né, viver ou caminhar em amor. E aí a palavra aqui cai no grego, nessa parte assim, que eu coloquei, cai paripatel em agapau. Então ele está falando, olha, nós precisamos viver de forma, essa palavra paripatel, na nossa Bíblia vai ser traduzida como viver, né? Mas no original ela significa o caminho. Então você precisa caminhar a sua vida toda em amor. Não é simplesmente o viver também, mas é esse ambiente onde a gente injeta em nós essa vivência em amor. Isso não pode ser algo descartado. Não é amar de vez em quando, mas em todo tempo onde caminhamos, nós estamos amando, de forma intencional, né? A palavra paripatel, ele tem essa ênfase de ser uma palavra intencional. Então, é um caminho intencional de vida. Nós estamos caminhando de forma intencional em amor. E interessante que o amor que Paulo deixa muito claro aqui para nós não é o amor eros, nem o filéu, nenhum outro tipo de amor, nem o nistorge, né, que é trabalhado só 2 vezes na Bíblia, mas o amor que ele trata aqui é o amor de Cristo. Então, é o amor ágape, é o amor sacrificial. Então, ele está dizendo, olha, vocês como cristãos, precisam caminhar em amor sacrificial. O que significa isso? Como o próprio texto vai dizer. E aí ele vai dizer, olha, como uma oferta, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Então, o amor sacrificial que Paulo vai falar que nós devemos caminhar é o amor da entrega, da oferta, do sacrifício, que é o amor ágape. O amor ágape, ele tem esse peso, é um amor de sacrifício. Então, é um amor que se doa. Não é um amor que espera receber nada em troca, mas é um amor que primeiramente se doa para que nós possamos desenvolver isso para todas as pessoas. Então, Paulo está falando sobre isso, sobre a necessidade de vivermos semelhança de Cristo, temos a identidade de Cristo sobre nós e caminharmos em amor, caminharmos em sacrifício, vivermos uma vida onde nós nos doamos para as outras pessoas em amor. Amém? Amém. E aí ele vai entrar, então, no texto em si, né? Que nas 2 partes que são as 2 partes que a gente vai trabalhar no dia de hoje, né? Que é o fruto da luz, primariamente, né? As obras da carne. Então, ele vai fazer essa separação do que ele já tinha falado, né? No capítulo 4, ele reforça de novo isso, como uma ênfase para esse tempo, porque eu não sei se ele já sabia o que acontecia no nosso tempo, né? Ou se o tempo dele era igual ao nosso, mas ele sempre precisava reforçar alguns assuntos, porque ele sabia que o povo tem a tendência de sempre cair nas mesmas coisas, né? E ele fala, olha, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês. Isso não convém aos santos, né? Eu coloquei até uma linguagem que ele começa no capítulo 4 dizendo, olha, vivam de maneira digna da vocação, né? Digna do espírito da vocação de vocês. Então ele está falando, olha, imoralidade, impureza, qualquer tipo de impureza, né? Que ele destaca num texto mais atrás sobre essas impurezas que a gente pode cair. Ele fala, e ou avareza, isso nem sequer sejam mencionadas entre vocês. Então não é aquele negócio, olha, se isso vocês falem, mas não pratiquem. Não, isso nem sequer seja mencionado, porque isso não convém aos santos. Então, isso não é o que convém a vocês. Nem usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graça. Então, a língua, né, como o Tiago vai dizer, esse
órgão tão pequeno, esse membro tão pequeno do nosso corpo pode fazer grandes maldades, né? Pode ser culpada por grandes coisas, né? Assim como um navio é governado pelo seu leme, como o Tiago vai falar, né? Assim o nosso corpo é governado pela nossa língua, né? Então ele vai falar sobre isso. Controle a sua língua. Não usem de linguagem grosseira, não digam coisas tolas. Sejam pessoas dominadas por seu espírito, né? Pessoas que controlam a sua vida e não sejam vocês dominados pela sua língua, né? Como muitas pessoas vivem, né? Tem uma frase que é muito interessante, né? Que fala assim que Deus te mandou ser sal, né? Uma frase usando brincadeira, né? Ele fala assim que Deus te mandou ser sal, mas não mandou você ser sal grosso, né? Porque tem muitas pessoas que usam do cristianismo, da sua moral cristã, como forma de ofender outras pessoas. E aí Paulo vai falar, olha, a língua é para ser controlada pela gente, não a nós sermos controlados pela língua, né? Então nós precisamos aprender esse princípio também, que nós dominamos ela, não ela nos domina, né? E aí ele vai continuar nesse princípio, né? Ele fala, olha, fiquem sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque avareza é idolatria, tem herança no reino de Deus e de Cristo. E aí há uma palavra que ele usa que é muito interessante, né? Tem herança. Então, quem tem herança é filho. E aí ele diz, olha, nenhuma dessas pessoas tem herança. Então, nenhuma dessas pessoas é filho de Deus. Está sob a condição de filho de Deus. Não se deixe enganar com as palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa destas coisas. Então, quando ele fala sobre isso, ele fala, olha, não deixe que ninguém te engane com palavras que são vazias, palavras que tentam te ludibriar, né? Nesse sentido, não, olha, você pode viver assim e continuar sendo filho. Ele está falando, olha, a desobediência, a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência que praticam essas coisas, que fazem essas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Então, não tenham parte, não estejam em conciliação com isso. Não estejam vivendo mediante a isso, né? Não vivam mediante essas pessoas que praticam essas coisas. Paulo, ele é bem enfático nessa linguagem, né? Nesse termo. Ao falar sobre para essa igreja, ele fala de forma muito clara, olha, isso não é lícito para vocês. Isso não é o que vocês podem, como cristãos, colocar sobre uma balança e dizer, não, olha, eu posso, né? Não, olha, eu sou cristão, eu posso fazer isso. Não. Como cristãos, isso não é obra que devemos praticar em momento nenhum. E nem ser parte daqueles que praticam, né? E nem estar participando, né? O cristão, ele muitas vezes ele peca por fazer algo, mas também ele peca por omissão, né? Por ser coparticipante. Nós muitas vezes pecamos por sermos omissos. Então, nós também não podemos ser omissos quando pessoas do nosso lado têm feito isso. E aí, Paulo, em outros textos, vai nos dar o modelo, né? De como corrigir pessoas, né? Ele fala, olha, se for cristão, pegue um outro, testemunhos, tudo mais, vai lá, corrige de certa forma. Então, ele já deixa algumas orientações sobre isso, de forma muito clara de como nós devemos corrigir, porque nós devemos sim corrigir, não devemos ser participantes das pessoas que praticam essas coisas, né? Por muito tempo, aí eu olhando na história da igreja, em outros ambientes, por muito tempo nós, como igreja, vivenciamos sobre a omissão, né? A gente viu pastores, líderes cometendo algumas coisas sobre o nosso meio, falando, não, mas eu não estou fazendo, tá tudo bem. Mas nós, como cristãos, precisamos ser cristãos e ser cristãos também na hora de corrigir, né? Saber corrigir de uma forma cristã, cristocêntrica, e a correção de uma forma cristocêntrica nos leva para um ambiente mais elevado, né, em Deus. Então, nós precisamos também desenvolver isso. Precisamos também crescer nisso em todo o tempo. Então, isso é algo que nós precisamos vivenciar como cristãos e desenvolver como cristãos também. Amém? Amém. Porque se você não se envolver numa coisa dessa, né, pastor? Se você não procurar corrigir, você, no mínimo, está sendo indiferente. E a indiferença não combina em nada com o amor verdadeiro. Você está deixando de amar a pessoa quando você deixa de corrigi-la. Da forma apropriada, é claro, mas a sua intervenção na vida dela é requerida se você a ama, né? Sim.
Até porque a gente sempre fala, né? Eu já disse isso algumas vezes, que muitas vezes nós cristãos pecamos por não pregar para as pessoas sobre a maldade do pecado que elas estão cometendo. E aí nós deixamos as pessoas irem para o inferno. Então a gente sabe que o fruto do pecado é a morte. Nós, como cristãos, somos libertados desse pecado, desse fruto, né? Por conta de Cristo. Então, Cristo nos libertou disso e agora nós retemos isso para nós, porque nós não queremos, às vezes, nos indispor, ou às vezes não queremos afrontar a outra pessoa. E muitas vezes nós precisamos, sim, com sabedoria, com graça, né? Controlando a nossa língua, que também a gente precisa controlar e ser sábios na hora de conciliar, buscando sempre a reconciliação, mas nós devemos, sim, ser ativos nesse momento. Devemos, sim, olhar para a pessoa e falar, olha, isso está errado. Porque é o momento que nós olhamos para a pessoa e corrigimos, nós damos a oportunidade dela ser curada, né, ser restaurada. Pode falar, Silvia. Mas a gente omitir também, a gente está pecando também, né? Isso. A gente aceita também, a gente peca também. Precisa ficar muito atento, né? Exatamente. Então, Paulo, ele fala sobre essa necessidade que temos, né? E ele fala, olha, porque no passado vocês eram das trevas, mas agora vocês são da luz. Vivam como filhos da luz. E aí, Colossenses, né, que é um dos textos que a gente leu também, Colossenses 1,13 vai dizer, olha, ele nos removeu do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz. Então, nós tivemos essa transformação. E aí, Paulo vai dizer uma coisa, ele fala, e a mesma palavra, né, a parapateia, né, olha, vivam como filhos da luz, caminhem como filhos da luz, andem como filhos da luz. Então, toda vez que nós formos vivenciar nossa vida, nos posicionarmos, nós precisamos viver como filhos da luz, porque é para isso que fomos chamados, né? Para a luz, para a liberdade que fomos chamados. E aí ele vai falar o fruto dessa luz, né? Ele fala, olha, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Então, como cristãos, nós não podemos viver uma vida distante disso. Nós precisamos viver uma vida com toda a bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Então, nós precisamos descobrir o que é agradável ao Senhor, e Paulo vai falar isso por mais de uma vez, sobre a necessidade de descobrirmos o que é agradável ao Senhor, que é necessidade para todos nós, né? Pastor, pode falar. Esse trio, né? Essa tríade aí de bondade, justiça e verdade, né? Eu tenho até anotado a minha Bíblia aqui. É o crivo sobre o qual devem passar todas as nossas palavras e ações, né? É bom, é manifestação de bondade, é manifestação de justiça, é manifestação de verdade, é a coisa só por Deus mesmo, porque tem que estar as três juntos. Eu não posso usar, eu sou bom com a pessoa, se eu comprometer a verdade, né? Eu mentir para ela, ou deixar de falar a verdade, né? Então, é só por Deus que ele dá a condição de a gente gerenciar essas três, tudo que eu for fazer, ou for falar, está revestido de bondade, de justiça e de verdade, né? É difícil, só um milagre meu, só o Espírito Santo. É por meio do Espírito, né? Nós vivemos... Às vezes tem gente que é verdadeira, mas não é bondosa. Eu tenho uma cunhada que dizia, eu sou muito sincera, mas ela usava essa palavra para maltratar os outros. Aquela palavra era verdade, mas ela não estava falando com bondade, ela queria agredir. Então, você vê como é uma coisa... Aí tem que depender de Deus para isso. Sim, então a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Do vivermos mediante a bondade, às vezes a gente precisa ser esse equilíbrio. Se o que nós vivemos é bom, é justo e é verdadeiro. Então, assim, mesmo a verdade sem amor, ela não deve ser dita, né? E o amor sem a verdade também não deve ser dito. Então, é um equilíbrio de vivermos mediante a vida de Cristo sobre nós, né? Essa necessidade que temos. E aí ele vai falar, olha, não sejam cúmplices, que é o que ele está reforçando, né? Paulo, ele está como se fosse tem um pastor que ele sempre fala, né? Fincando um alicerce, né? Quando você vai fincar um alicerce na terra ou uma estaca,
Você bate naquela estaca, até ela já não ter mais recalque, né? Até ela não se mexer. Depois que ela não se mexe mais, aí você bate com a marreta mais algumas vezes para ver se ela entendeu, né? Até ficar amassada a cabeça da pessoa. Assim. Então, é o que o Paulo está falando. Ele está batendo no mesmo assunto. E aí ele usa uma frase que eu gosto muito, tem uma frase de um pastor que ele fala assim que é melhor a gente entender bem pouca coisa do que mal muita coisa, né? Então, Paulo está falando isso, olha, ele está fazendo o povo entender bem pouca coisa, não é muito assunto, porque o assunto ele está falando dos mesmos assuntos, mas ele está fazendo a gente entender bem o assunto para que a gente não caia nesse engano. Né? Ele fala, olha, não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Então, tudo que for obra maligna, como ele diz lá no começo, reprove-as, né? Não se tornem cúmplices delas, não tenham parte com elas, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até de mencionar. Então, é o que a gente não deve nem mencionar de tão vergonhoso que é. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Então, ele vai usar esse termo de, olha, que as coisas que são reprovadas pela luz, elas vão se tornar manifestas. Porque a luz, ela manifesta, né? Tudo que se manifesta é luz. Então, ela vai começar a trabalhar essa questão de que, às vezes, a gente esconde, né? As coisas que são escondidas, mas Deus, ele não tá nesse ambiente de esconderijo, né? Deus, ele tá vendo tudo, né? Tem um pastor que ele sempre fala assim que a gente normalmente tem aquela não, agora eu posso pecar porque eu tô sozinho, né? Ninguém tá vendo. Mas se a gente olhasse para cima, né? A gente estaria vendo que tem um Deus que nos vê em todo momento, né? Então, essa ideia de que ninguém tá vendo, na verdade, é uma mentira, né? Porque Deus, ele sempre tá nos vendo. Ele sempre tá nos observando, né? Ele sempre tá avaliando o que nós temos praticado como cristão. E aí ele sempre vai dizer que a luz de Deus é o nosso norte, né? E ele vai continuar aí, ele diz, olha, por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Então, se Cristo precisa iluminar as nossas coisas que são escondidas para que nós tenhamos essa vivência, né? Ele vai continuar dizendo sobre isso, ele fala, portanto, tenham cuidado com a maneira com que vocês vivam e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade de Deus. Então, vai falar novamente sobre a nossa necessidade de compreender a vontade de Deus sobre nós. E ele vai falar, olha, não vivam como os tolos, né? Aqueles que vivem praticando suas próprias coisas, porque os dias são maus. E por causa dos dias são maus, nós precisamos viver de maneira sábia. Por esta razão, nós precisamos compreender qual é a vontade de Deus. E aí a gente viver mediante essa vontade, né? É o que Paulo vai dizer. Alguma consideração? E aí ele vai, então, encerrar esse tempo, ele vai dizer, olha, não se embriaguem com vinho, que o vinho leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele vai usar um texto que muitas pessoas, né, aqueles que são abstêmios, muitas vezes de forma errada, vai dizer, fala, não, olha, aí a gente tem a conclusão de que bebida é pecado, né? E aí a gente faz uma tradução bíblica sincera, a gente vai saber entender, né? E saber que, na verdade, não é isso que o texto vai dizer, mas também ele vai dizer que, e ter uma clareza do que Paulo está dizendo, né? Ele fala, olha, não se embriague com vinho, mas que leva à devassidão, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Então, o que Paulo está dizendo, olha, é muito melhor a gente se encher pelo Espírito Santo. É muito melhor a gente ter a nossa vida comprometida pelo Espírito Santo. E aí Paulo vai nos dar uma linha para tudo aquilo que pode nos levar à embriaguez, né? Porque Paulo aqui usa o vinho, mas tem várias outras coisas que podem nos levar, e a embriaguez, como ele fala aqui, é um sentido turvo da vida, né? Uma vida
sem a responsabilidade, né? Uma vida irresponsável. Então, tudo que nos tira do centro, tudo que nos tira do controle da nossa própria vida, é algo que nos embriaga. Então, distrações, pecados, escolhas erradas podem nos levar para fora do controle da nossa própria vida. E aí, Paulo falando, tudo isso nós precisamos deixar de fora e nos deixar encher pelo Espírito Santo. Como metodistas, nesse texto, aí tendo uma leitura bem clara, né, sendo sinceros ao metodismo, como metodismo, e o metodismo diz isso de forma muito clara, biblicamente falando, pecado, não existe pecado em beber o álcool ou fazer uso da bebida alcoólica. Não existe pecado algum nisso como metodista. O pastor Marcelo Cordeiro teve até um vídeo muito engraçado, muito bom sobre isso que ele fez no YouTube, exatamente sobre esse tema. Biblicamente falando, não existe nenhum texto que vai dizer que é pecado a bebida alcoólica. Mas como metodistas, nós assumimos um voto. E aí é o grande ponto, o voto da abstenção. Como metodistas, antes de entrarmos na metodista, nós temos todos lá os princípios dos direitos, dos deveres como metodistas, nossos usos e costumes. E como a própria palavra de Deus vai nos dizer que toda vez que nós assumimos um voto perante alguém, perante alguma instituição e perante alguma outra pessoa, nós cumprimos o voto. Por quê? Porque nós estamos assumimos o voto primeiramente perante a Deus. Porque se o voto que nós assumimos não é algo que Deus manda, né? Não é algo que Deus dê essa liberdade para a gente assumir ou não, então a gente não deveria nem ter assumido. Se isso fosse pecado, se isso fosse contra a Bíblia, com certeza isso seria deixado de fora. Mas como é um voto que está dentro da nossa liberdade cristã, nós podemos ou não assumir, quando nós assumimos isso, nós devemos cumprir. Então é sobre isso que o metodismo vai nos colocar, né? Sobre esse princípio de colocarmos colocarmos a nossa liberdade mediante ao voto que nós assumimos. Então, nós assumimos os nossos direitos e deveres. Como metodistas, temos direitos e deveres para vivermos isso de uma forma saudável. E aí, nós cumprimos o nosso voto como cristãos. Então, a abstenção, ela vai pelo crivo desse princípio. Não pelo princípio de ser pecado ou não. Porque pecado, biblicamente falando, não é. E a gente tem essa clareza, biblicamente falando. Qualquer texto que forem usar para dizer, não, é pecado beber. Não, gente, biblicamente falando, não existe pecado em fazer uso da bebida alcoólica como bebida. Não existe pecado nisso. Mas como cristãos metodistas, nós assumimos um voto. E como a própria palavra de Deus diz, quando nós assumimos de forma livre algo, nós devemos cumprir. Então é algo que a gente assume um voto. Não como forma de ser pecado ou não, temos total liberdade, mas nós assumimos de bom grado e mediante a nossa liberdade. E não foi algo que nós assumimos se assumimos de forma inconsciente, aí quem errou foi quem nos instruiu nisso, né? Então, quando a gente assume algo de forma clara, de forma livre, nós também cumprimos isso de forma clara e livre, sabendo que nós estamos cumprindo isso perante a Deus também. Amém? Para essa situação? E aí Paulo vai falar sobre isso. Ele fala, olha, em tudo, enchem-se do Espírito Santo. E a partir de vocês estarem cheios do Espírito Santo, vocês cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com um coração ao Senhor, coração devoto ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós sempre precisamos dar graças a Deus, né? A gratidão o pastor Rodrigo Soeiro, ele fala uma frase que ele fala assim, agradece que cresce, né? Então, a gratidão é o que faz a alegria ser gerada no nosso coração. Um coração ingrato, murmurador, como o próprio Paulo vai dizer em outro texto, ele acaba por nos deixar amargo por dentro, amargurado. Mas um coração ingrato, ele é vivo, né, para nós, ele nos gera alegria. Mesmo em mesmas situações, nós temos motivos de tristeza, de alegrias, mas nós temos sempre motivos de ser gratos a Deus em todo o tempo. Isso deve ser sempre no nosso coração. Amém? Alguma consideração? Eu tenho duas. Primeiro, quando ele fala no versículo 2, né, no começo do capítulo 5, e andai em amor, né? Então, na verdade, no meu entender, todas essas prescrições que Paulo dá, a partir dos versículos 6 até o versículo 21, né, são
são exemplos práticos de como você andar em amor, né? Amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Para mim, o versículo 1 e o versículo 2 é tipo assim, a introdução. Aí, a partir do versículo 3, ele começa a a esmiuçar o que significa aquela introdução, né? E a segunda consideração que eu tenho é a respeito de que esse texto aqui, a gente percebe perfeitamente, como o pastor Adriano falou no início, do fruto do Espírito. É fruto do Espírito. É o Espírito que gera a vida que Deus quer em nós. Mas é exigido uma cooperação nossa, né? Aqui o Espírito nos enche e frutifique, é necessário uma disposição nossa para que ele faça isso, deixando certas coisas ou assumindo certas atitudes. É aquela... Nós somos cooperadores de Deus até no nosso crescimento espiritual. A gente permite e ele faz, nos enche do Espírito para a gente frutifique para a sua glória. Exatamente. Tem até uma frase, uma palavra que eu já disse uma vez para os irmãos, até falei sobre isso, que é uma palavra que vai falar sobre a obra de Deus, né, sobre a nossa cooperação na obra. O Espírito Santo não faz nada sozinho em nós. Nós não somos carrascos dominados pelo Espírito Santo. A palavra usada todas as vezes que fala sobre a obra do Espírito em nós, ela, sobre a nossa vivência no Espírito, né, a nossa cooperação, é uma palavra que chama sunante lambanomai, no grego. E aí são junção de 3 palavras, né? Sunante lambano. E essa palavra, ela significa a nossa cooperação. É como se nós fôssemos carregar, eu até usei esse exemplo, é como se fosse carregar um púlpito, uma mesa, e aí o Espírito Santo, a obra dele fosse carregar essa mesa para um lugar mais avançado. E na palavra, a cooperação significa que o Espírito Santo pega de um lado e nós pegamos no outro. E aí nós carregamos isso até o lugar onde nós queremos. Então, essa obra do Espírito nunca é uma obra isolada. O Espírito não nos carrega no colo, mas nós juntos com o Espírito construímos a nossa vida. Então, nós somos sempre cooperadores. Não existe essa questão, não, o Espírito... Porque se nós falarmos que o Espírito é soberano, nós vamos falar, não, olha, eu estou pecando aqui, mas o Espírito sabe que eu queria acertar, e ele está fazendo a obra. Então, na verdade, isso é uma mentira, né? Porque quando nós falamos isso, nós estamos mentindo. E aí a texto é, olha, eu coopero e junto com o Espírito, nós juntos vamos construindo a minha vida em graça, praticando a obra. Então eu domino a minha vida junto com o Espírito Santo, com a graça do Espírito, por meio do Espírito, nós juntos vamos desenvolvendo tudo isso. Então é sempre uma cooperação, nunca é algo isolado de nenhuma das duas partes, né? É sempre uma cooperação. Amém? Amém. Considerações? Que a gente vai passar para a segunda parte. Todo mundo tranquilo? Benção, então. Então, vamos passar para a segunda parte, que aí vai trabalhar sobre o lar cristão, né? Texto polêmico demais, né? Ainda mais para a nossa época, onde os textos são extremamente polêmicos. Eu até usei de uma ajuda de um outro texto, versículo também de Paulo, né? Para citar um pouco sobre isso. E aí Paulo vai falar sobre o lar cristão, e ele vai, nessa primeira parte, falar sobre o marido e a mulher. E ele diz, o primeiro versículo é chave de entendimento para nós, né? Ele fala, olha, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Então, o marido e a mulher estejam sujeitas uns aos outros no temor de Cristo. Então, é uma sujeição dupla, né? E aí, depois, no final desse texto, eu vou falar um pouco mais sobre essa sujeição dupla, porque eu usei até um texto de Coríntios para que Paulo exemplifica melhor essa sujeição dupla, né? Onde nós ambos somos sujeitos um ao outro, né? E aí ele vai continuar esse texto, ele vai focar primeiramente nas esposas, depois foca nos maridos. Ele fala, esposas, cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Cristo, o salvador do corpo, né? Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. E aí Paulo, ele
usando de uma linguagem, né, para falar sobre uma das coisas que ele já cita em outros textos também, falando sobre essa tradição, né, sobre essa verdade bíblica. Ao falar sobre as mulheres e as esposas, ele falou, olha, ao deixar claro a necessidade das mulheres não serem dominadoras, como é de sua natureza. Por quê? Porque por natureza, isso nós vemos, a psicologia já vai provar isso, e diversos outros textos, se você pegar alguns estudos sobre a natureza feminina, se você colocar numa sala, isso é provado cientificamente, a Harvard tem um estudo sobre isso, e a Oxford também tem um estudo muito engraçado sobre isso, prático. Se você colocar 2 crianças ou mais crianças e num grupo, as mulheres vão se sobressair na dominação, porque o ímpeto da mulher é muito mais forte do que o ímpeto dominador do homem. Então, a mulher tem esse ímpeto próprio. E aí, Paulo vai falar, olha, mulheres, não sejam dominadoras como é de sua natureza, mas que dominem o seu próprio corpo e o seu ímpeto, se submetam à mesma missão do seu marido. Não sejam independentes, que é uma das grandes ênfases femininas hoje, né? Que Paulo destrói. Paulo fala, olha, vocês não podem ser independentes numa relação. Então, numa relação não existe independência feminina. E aí Paulo também vai falar que não existe independência masculina, né? Mas o homem, normalmente, ele é mais dependente, né? Ele tem por característica ser mais dependente do que a mulher. A mulher tem uma ânsia por independência muito maior. E aí Paulo vai construir os seus argumentos mediante a isso, tendo à vista o primeiro ponto, né? Que os ambos devem se submeter uns aos outros. Ele fala para a mulher de forma muito clara, não sejam independentes, não o seu ímpeto para dominar ou para ser independente em relação ao seu marido. E aí, pode falar. É a primeira vez que eu estou ouvindo isso aí. Essa natureza da mulher de ser dominadora. É a primeira vez que eu ouço isso. E é muito interessante isso. O estudo científico que o senhor falou, eu lembrei de Eva. Combina totalmente. É o que Paulo vai falar isso para Eva, né? Ele fala que em outro texto de Coríntios, em outro texto também de Romanos, ele fala sobre a natureza dominadora da mulher, que fez com que a humanidade pecasse. É por isso que ela é sujeita depois, né? Por isso que ela é depois colocada sob uma situação de domínio sobre da sua sujeição, até que Cristo seja manifestado e ela possa manifestar a sua glória em Cristo. Então, isso Paulo vai falar muitas vezes. A Bíblia tem diversos relatos sobre isso que vai mostrar de forma clara um ambiente onde a mulher domina na relação entre o homem e a mulher, sempre houve desgraça. Por quê? Porque em alguns ambientes as mulheres são ótimas em diversos pontos, mulheres são evidenciadas, têm uma cabeça muito boa para diversos ambientes, mas a mulher tem uma das questões que muitas vezes as atrapalha, que a mulher ela não sabe ser em alguns momentos nivelados pela razão. O homem, na maioria das vezes, ele consegue ser mais racional do que a mulher. Isso é provado também cientificamente, que o homem tem um maior controle do domínio do seu ímpeto. Então, o homem normalmente não é alguém impetuoso. E aí, se você pegar, eu não sei quantos vocês já estudaram sobre na psicologia, sobre os tipos de gênios masculinos e femininos. Normalmente, isso é quase 95% das mulheres tem o gênio colérico e sanguíneo mais acentuado. E os homens normalmente são fleumáticos, coléricos, ou sempre, os homens normalmente têm a tendência a ser mais fleumáticos e mais melancólicos do que as mulheres. Então, os homens em ímpeto, eles não têm tanto ímpeto quanto as mulheres. Por isso que Paulo vai usar esse termo, né? E a ciência nos ajuda muito nisso. A psicologia ela é fantástica quando ela nos ajuda a desvendar esses textos bíblicos, né? E a olhar o ímpeto, porque as mulheres têm esse ímpeto muito mais forte. Mas o homem, por característica, tem a tendência de, por demorar um pouco mais para tomar as decisões, de ser mais racional. Normalmente, isso acontece. E aí Paulo vai falar um pouco sobre isso, né? Ele vai deixar essa questão muito clara, né? E ele vai falar algumas coisas sobre essa verdade bíblica, né? Tem um texto muito bom sobre casamento que o Timothy Keller vai trabalhar com a sua esposa, Kate Keller, que ele fala um pouco sobre isso.
Isso ajuda a gente muito a olhar para a humanidade, né? Se a gente não olhar das maneiras certas, a gente vai cair na tendência de falar que Paulo é louco, que Paulo é machista. Mas quando nós olhamos para a natureza, para a própria natureza humana, para as consequências do mau uso da natureza humana e dessas características pessoal mal usadas, nós vamos ver que Paulo, na verdade, está nos ensinando a viver bem, né? A viver de forma sadia. E aí ele fala para as mulheres, olha, de uma forma ilustrativa, não sejam independentes. Não use o seu domínio para dominar ao outro. Que isso já não deu certo lá no Jardim do Éden, né? Amém? Alguma consideração? Todo mundo em paz quanto a isso? E aí Paulo vai entrar falando sobre os maridos, né? Que também Paulo não pega leve. E ele fala, maridos, que cada um ame a sua esposa, como também Cristo amou a sua igreja e se entregou por elas, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como a igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisas semelhantes, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Ao falar das relações de homens e esposos, ele deixa clara a necessidade de morrer e entregarmos nossos desejos e vontades para a redenção de nossa esposa, a ponto de nossa entrega em favor dela fazer com que ela seja santificada. E aí Paulo vai resumir para a gente, né? E eu resumo a orientação de Paulo como: homem, não use a sua força, use a sua entrega. E aí Paulo vai nos fazer levar para um ambiente também de dificuldade, né? Porque Paulo vai olhar para o homem, e o homem tem a tendência de ser dominado por uma mulher normalmente por conta do seu desejo. O homem normalmente ele é entregue, né, a mulher, e dominado pelas mulheres por conta da sua própria carnalidade, da sua própria cabeça, né? Então ele se deixa levar por conta de não saber dominar o seu próprio corpo. E aí quando Paulo ele fala sobre isso, ele fala: olha, homem, aprendam que você, com os seus desejos e vontades, precisam morrer para que a sua mulher seja santificada. Então, o homem, ele nunca pode usar a sua força em detrimento da sua mulher. Então, a submissão em relação ao homem é a sua entrega. O homem, ele deve se entregar primeiramente. O homem, ele deve morrer para que a sua mulher seja santificada. E aí ele deve matar as suas vontades, né? Mas não tem que morrer tudo. Mulheres têm que morrer, os homens têm que morrer também. Isso. Nas suas tendências naturais. Isso. As nossas tendências naturais, que é o que o Paulo vai falar, as nossas tendências naturais não podem ser evidenciadas num casamento. Que eu até coloquei aqui, né? Eu coloquei num texto aqui, ó. Não existe casamento em que as individualidades são aceitas por Deus, mas nós abrimos mãos das individualidades para vivenciar para a vivência a dois. E aí eu vou usar um outro texto que Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios 7, 3-5, ele diz, olha, que o marido conceda a sua esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. E a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo para que se dediquem à oração. Depois, retomem a vida conjugal para que Satanás não tente vocês por não terem um domínio próprio. Então, domínio próprio é princípio cristão. E o nosso domínio próprio nos faz nos entregar. Não existe, essa frase é clara no ensino de Paulo sobre casamento, sobre relação conjugal. Não existe casamento em que as individualidades são aceitas por Deus. Não existe essa história de o marido ou a mulher ser autoridades um sobre o outro. Os dois devem morrer. As individualidades morrem no casamento para que nós possamos abrir mão de tudo isso e vivenciarmos a vida a dois. Onde o individualismo são louvados, o diabo é evidenciado e Deus não é exaltado. Então, o cristianismo
é esse princípio onde nós entendemos que casamento, né, onde nós entendemos que a vida conjugal, e aí Paulo vai deixar muito claro isso, sem sombra de dúvidas, para a gente. Casamento não é lugar onde nós evidenciamos nossas individualidades. Não é lugar onde as mulheres podem e devem agir conforme o seu ímpeto. Então, esse negócio de que mulher domina sobre o marido, né, as mulheres que manipulam os maridos, isso é pecado. Ao mesmo tempo, os homens não dominam segundo o seu próprio desejo suas mulheres, não escorraçam suas mulheres. A sua força, o seu ímpeto, seus desejos e vontades são entregues à morte também. Então, ambos entram no casamento com esse princípio. Eu morro primeiro, caso depois. Esse é o princípio do casamento. E se eu não morrer no casamento, é um ótimo ambiente para a gente morrer, né? A gente morre agora para que Cristo possa viver em nós. Então, casamento é lugar onde as nossas individualidades morrem, são entregues à morte por Deus, são entregues ao Senhor, para que o casamento possa fluir. Então, não existe casamento com individualidade. Não existe essa, eu me caso, mas eu não perco minha individualidade. Isso é mentira. Não existe casamento onde um corra para um lado, outro corra para o outro. Na verdade, os dois correndo sobre o mesmo ambiente. Essa palavra submissão, ela vai trazer esse submeter-se, né? Se colocar sobre a mesma missão. Então, vocês estão sobre a mesma missão. E aí não tem nenhum puxando para um lado, nenhum para o outro. Vocês estão sobre a mesma missão. Então, ambos morreram, ambos se entregaram as suas características pessoais para que Cristo possa ser evidenciado em vocês. Isso devia ser colocado nos votos do casamento, que a pessoa pensar bem antes de se casar. Casamento é lugar de morte, você quer mesmo? Exato. Pastor, francamente, olha, não é para... Mas essa palavra que o senhor está dando agora sobre esse texto de Efésios, a melhor palavra, mais clara, mais bíblica que eu vi sobre esse texto até hoje. Muito bom mesmo. Esclarecedor. E essa é a verdade bíblica. Se a gente pega esses textos de forma desvinculada com a verdade bíblica, a gente vai acabar criando ambientes onde ou a mulher vai ser subjugada ou onde o homem vai ser subjugado, e o entendimento claro, bíblico, que Deus tem que ser exaltado nos dois ambientes. Não existe homem ou mulher se sobressaindo, porque quem se sobressai no casamento é Deus. Então, no casamento não existe ambiente, não existe espaço para homem ou para mulher se sobressair. Quem se sobressai no casamento é a glória de Deus. Casamento é para a glória de Deus. Então, quem se sobressai é Deus. Homem e mulher estão onde? Estão no seu ambiente de morte. Morreram ambos para si, para suas próprias vontades, e se colocaram sobre uma mesma carne. Colocaram sobre o mesmo andar, sobre o mesmo princípio. E o único que pode se sobressair nesse princípio é Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória é sempre de Deus. Então, a gente precisa entender isso, porque senão a gente vai viver uma vida sobre engano, né? Vive uma vida de forma enganada pelas nossas próprias concupiscências, nossos próprios desejos. E Deus não quer isso para nós. Deus quer que a gente viva uma vida de forma sadia, né? De forma vivificada por Ele. Alguém mais alguma consideração? Marta, Mércia, estão muito quietinha hoje. A gente já não está te vendo. Se não escutar a voz de vocês, nós fica preocupados. Não, nós estamos aqui. Nenhuma consideração a fazer. Isso é bom, isso é ruim. A gente possa ver assim, a reação facial das duas. Acho que isso é difícil. Elas não estão consertando o computador exatamente isso. É uma forma de... Ela mesma falou, né? Ela fica da gente, a gente nem está sabendo. E aí o texto vai encerrar. Paulo, encerrando esse texto, ele diz, olha, que ninguém jamais odiou o seu corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a sua igreja, porque somos membros do seu corpo. E eis que, por quê? O homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Está lá em Gênesis 2:24, em Mateus 19:5, Jesus fala isso também, né? Ele vai falar, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua esposa
como a si mesmo, e que a esposa ame e a esposa respeite o seu marido. Então, ele vai falar sobre esse ambiente, né? Paulo deixa clara essa grande verdade. O casamento cristão é o grande desafio e o grande mistério revelado de Cristo e de sua igreja. Então, o casamento cristão é o momento onde Cristo, onde Deus ele é exaltado, é o momento onde nós exemplificamos a relação que temos com Cristo e a igreja. A relação de Cristo e essa igreja, onde os dois cooperam para a glória de Deus. Não existe supremacia nisso, mas existe um ambiente onde Deus é sempre exaltado. Não existe um ambiente onde o ser humano é exaltado. Casamento não é lugar onde as individualidades possam ser exaltadas, mas é sempre Deus sendo exaltado por meio de nós. Então, esse texto é claro nesse sentido, né? Deus ele é sempre exaltado e deve ser sempre exaltado nos nossos corações, em todo o tempo. E aí o Chesterton vai nos trazer uma frase que é muito interessante. Ele diz assim: a família é a fábrica que produz a humanidade, e o inimigo do amor e da família é o seu próprio eu. O individualismo é uma ilusão de adolescente. Alguém declara seu amor e pede em casamento a mulher amada, propondo-lhe que, se ela quer ajudá-lo a livrá-lo de si mesmo. Então, o casamento é esse ambiente onde o nosso eu, ele é, em todo tempo, jogado de lado, né? A gente nos propõe em todo tempo a nos livrarmos do nosso próprio eu, para que a relação, né, o casamento, ele possa ser em todo tempo, na nossa família. Amém? Amém. Deus dê graça. Considerações? Mais alguma consideração? Cale-se agora, fale agora o cálice para sempre, né? Muito precioso o texto. Amém. Que Deus possa nos abençoar, né, nesse desafio diário que nós temos de viver isso daí. Deus possa nos dar muita graça. Amém. Que a graça de Deus possa estar sobre nós mesmo nesses momentos, né? Para que nós possamos em todo tempo viver mediante essa graça que Deus nos concede. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos. Pai, nós te damos graças, Senhor. Agradecemos ao Senhor porque a palavra do Senhor nos instrui, Deus. A palavra do Senhor nos abençoa em todo tempo, Jesus. Amém. Nós te damos graças porque nós somos em todo tempo cuidados, amados, abençoados pelo Senhor, e a graça do Senhor nos alcança, Pai. Obrigada. Nós somos gratos, Deus, porque em todo tempo, em todo momento, a tua presença é norteadora da nossa vida. Nós não podemos nunca viver por nós mesmos, mas vivemos pela graça do Senhor e pela presença do Senhor em nós, Deus. Somos gratos por isso, te agradecemos por isso. Obrigada, porque o Senhor nos alcança, o Senhor nos abençoa, somos aconchegados na tua vida, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos pelo teu amor, pela vida que o Senhor remete a nós e transmite a nós mediante a tua graça. Pai, abençoa-nos, transforma-nos, em todo tempo que possamos ser purificados, ungidos e abençoados pela palavra do Senhor. Que as nossas relações, tudo que vivemos, que em todo momento, Deus, nosso eu morra e nós possamos evidenciar a glória e a graça do Senhor sobre nós. Em nome de Deus, que clamamos e clamamos pela tua bênção sobre este sábado, esse restinho de sábado, e o nosso domingo, Deus, que tudo o Senhor possa abençoar as nossas vidas e as nossas mentes. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Meus irmãos. Deus nos abençoe. Amém. Todo o tempo. Amém? Amém. Amém. Um abraço. Tenha uma boa tarde. Até amanhã, gente. Deus Tchau, abençoe. pessoal.